Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia digital que você encontra aqui no Instagram, mas também encontra em outros meios, como no Facebook, temos a nossa página e nosso grupo, temos nosso blog Partilha Franciscana e o canal no YouTube Partilha Franciscana. Botando no Google, facilmente você encontra. O canal, a mídia em si, é uma fonte, principalmente, além de ser franciscana, de espiritualidade franciscana, você encontra muita coisa sobre a terceira ordem secular. E convido a conhecer e se aprofundar um pouco mais sobre essa espiritualidade. Estamos dando continuidade à biografia de nosso pai seráfico, São Francisco de Assis, segundo São Tomás, não é santo, segundo Tomás de Celano, que já estamos no 15º capítulo. Esse capítulo, por ser um pouco extenso, eu fiz uma parte ontem e hoje eu vou dar continuidade. Dependendo do andar da leitura, concluiremos hoje o 15º capítulo. Nessa acolhida franciscana, onde eu convido a você a beber um pouco dessa fonte franciscana e se sentir acolhido por essa alegria franciscana. Então vamos lá. Para começar, eu vou reler o título do 15º capítulo, que é o seguinte: da fama de São Francisco e da conversão de muitos para Deus, e de como a ordem se chamou dos frades menores, como São Francisco instruía os que entravam na ordem. Então vamos lá. Mas o nosso principal assunto agora é a ordem, que assumiu e sustentou igualmente tanto por seu amor como por sua profissão. Que diremos? Foi ele mesmo que fundou a ordem dos frades menores, e assim lhe deu o nome quando estava escrevendo na rega: e sejam menores. Ao ouvir essas palavras, disse: quero que esta fraternidade seja chamada Ordem dos Frades Menores. De fato, eram menores, porque eram submissos a todos. Sempre procuravam o pior lugar e queriam exercer o ofício em que pudesse haver alguma desonra, para merecerem ser colocados sobre a base sólida da humildade verdadeira, e neles pudesse crescer auspiciosamente a construção espiritual de toda virtude. Em verdade, sobre o fundamento da constância, levantou-se a nobre construção da caridade, na qual as pedras vivas, recolhidas em todas as partes do mundo, tornaram-se o templo do Espírito Santo. Que fogo de caridade abrasava os novos discípulos de Cristo. Quão forte era o laço que unia no amor do piedoso grupo, quando se reunia em algum lugar ou quando se encontrava na estrada. Reacendia-se o fogo do amor espiritual, espargindo suas sementes de amizades verdadeiras sobre todo o amor, e como, com castos abraços, com ternos afetos, com ósculos santos, uma conversa amiga, sorrisos modestos, semblantes alegres, olhar simples, ânimo suplicante, língua moderada, respostas afáveis, o mesmo desejo, pronto obséquio e disponibilidades incansáveis. Boa noite, paz e bem, Madre Vitória. Aqui a gente vê, pegando esses parágrafos iniciais, boa noite também, um cantinho de fé. Anne, frases também, boa noite. Então, aqui ele fala de um templo, de uma igreja feita com tijolos vivos, né? Vocês lembram daquela passagem sobre Francisco diante da cruz, que ele ouve a voz de Cristo dizendo: Francisco, reconstrói a minha igreja. No primeiro momento, ele pensava que era para realmente construir,
que ele tinha acesso a algumas igrejas, paz e bem, João Alberto. Ele tinha acesso a algumas capelinhas que estavam totalmente destruídas. E ele foi reerguendo, tijolos por tijolo, com argamassa. Mas com o tempo ele foi percebendo que o templo em si era a igreja. A igreja que é cada um de nós. E nós, unidos, nos tornamos o corpo místico de Cristo, a igreja de nosso Senhor. Então Francisco, com a sua missão, ele restaurou essa igreja, reanimou essa igreja, com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a alegria que tinha. Reanimou, deu uma injeção de reforço, né, nessa igreja, nessa comunidade, que já estava um pouco acomodada, abatida. Então, esse movimento do franciscanismo mexeu muito com a igreja. Realmente ela deu uma renovada, né? Aquilo estava precisando muito. E vamos continuar a nossa leitura. Deixa eu ver. O fato é que, tendo desprezado todas as coisas terrenas e estando livre do amor próprio, consagrava todo o seu afeto aos irmãos, oferecendo todos de igual modo para atender às necessidades fraternas. Reunia-se com prazer e gostavam de estar juntos. Para eles era pesado estarem separados. O afastamento era amargo, a partir era dolorosa. Nada ousava esses obedientíssimos soldados de Cristo antepor os preceitos da obediência. Antes de acabarem de receber uma ordem, já se preparavam para cumpri-la. Como não sabiam fazer distinção de preceito, precipitavam-se em executar tudo o que lhe era mandado, sem fazer reparos. Seguidores da Santíssima Pobreza, porque não tinham nada e nada desejável, e por isso não tinham medo de perder coisa alguma, estavam contentes com uma única túnica remendada e às vezes por dentro e por fora. Nela não aparecia nenhum requinte, mas só desprezo e pobreza, para poderem mostrar claramente que nela estavam crucificados para o mundo. Cingia-se com uma corda e usava uma calça de pano rude, fazendo o piedoso propósito de ficar simplesmente assim, sem ter mais nada. E às vezes essas vestes eram tão simples, tão simplórias, tão rústica, que às vezes eles eram confundidos com mendigos, com verdadeiros miseráveis. Porque eles queriam, como o próprio nome diz, ser os menores de todos. E nessa humildade, nessa simplicidade, testemunhar o amor de Deus, confiando na providência de Deus. Assim como todas as criaturas eram assistidas pelo nosso Senhor, os filhos de Francisco também eram assistidos, assim como o próprio Francisco. Por isso que, às vezes, a forma de evangelizar deles se tornava escândalos para muitas pessoas. Mas era o próprio evangelho, na sua excelência, que era vivido e provado que era possível. Vamos continuar. Naturalmente, estavam seguros em qualquer lugar, sem nenhum temor, cuidado ou preocupação pelos seguintes dias, nem se incomodavam com o abrigo que teriam à noite, mesmo nas grandes dificuldades frequentes nas viagens, pois como muitas vezes nem tinha onde se abrigar do frio mais rigoroso, recolhia-se a um forno ou se escondia humildemente à noite em grutas ou cavernas. Durante o dia, os que sabiam trabalhavam com as próprias mãos, permanecendo na casa dos leprosos ou em outros lugares honestos, servindo a todos com humildade e devoção. Não queria exercer ofício algum que pudesse causar escândalo, mas fazer sempre coisas santas e justas, honestas e úteis. Davam exemplos de humildade e de paciência a todos. Tinham adquirido tanta paciência que preferiam estar nos lugares onde os perseguiam, e não onde sua santidade fosse conhecida e louvada, e assim pudesse conseguir os favores do mundo. Foram muitas vezes cobertos de opróbrios e de ofensas, despidos, açoitados, amarrados, encarcerados,
sem recorrer à proteção de ninguém, e suportavam tudo varonilmente, vindo à sua boca apenas a voz do louvor e da ação de graça. Esse é um problema que aconteceu. No começo da missão, dos irmãos que iam de cidade em cidade, eles, muitas das vezes, com aquela forma escandalosa dele de evangelizar, pela sua pobreza explícita, pela sua humildade exagerada, aquilo assustava as pessoas. Muitas das vezes as pessoas identificavam a igreja como seus representantes como algo mais requintado, mais cheio de detalhes, de glórias, beleza, né? De uma certa soberba, e não como mendigos, né? Os próprios templos, as igrejas eram todas bem trabalhadas, às vezes grandes, extremamente grandes, as catedrais, às vezes com ornamentos de ouros. A forma que Francisco evangelizava era totalmente contraditória a isso, né? Era o menor dos menores. Então aquilo ali assustava, causava escândalo, porque era algo totalmente novo, né? Ao mesmo tempo que ele era novo, era totalmente revolucionário para a época. Apesar de toda a obediência ao clero, à igreja, a forma deles evangelizar, que era como o evangelho apresentava, era algo assim realmente que impactava. Então, muitas das vezes, eles não eram bem acolhidos nas cidades, eram tratados como loucos, como malfeitores, como pessoas desequilibradas, doentes. E eram maltratados, açoitados, humilhados, zombados, das piores formas possíveis. Em certas regiões, eles chegavam até a ser martirizados, mortos, por certas pessoas insensíveis, maldosas, cruentas. Vamos continuar. Tinham adquirido tanta paciência que preferiam... Nossa, aqui eu já li. Poucas vezes ou nunca deixaram de louvar a Deus ou de rezar, mas estavam sempre lembrando uns aos outros tudo que tinham feito, agradecendo a Deus pelas coisas boas e gemendo e chorando pelas negligências e descuido. Julgavam-se abandonados por Deus se não fosse por Ele continuamente visitado com a piedade habitual no espírito da devoção. Para não dormirem quando queriam rezar, usavam algum expediente. Uns se agarravam a cordas suspensas para que a chegada do sono não perturbasse a oração. Outros se cingiam com cilícios de ferros e ainda outros rodeavam a cintura com instrumentos de madeiras. Se algumas vezes a abundância de comida ou de bebida, como pode acontecer, perturbava a sua sobriedade ou pelo cansaço do caminho, passavam além da necessidade absoluta, por pouco que fosse, mortificavam-se com abstinência de muitos dias, afinal punhas tanto esforço em reprimir a tentação da carne, que muitas vezes não se horrorizavam de despir-se no gelo mais frio, nem de molhar-se o corpo todo com sangue derramado por duros espinhos. Esse excesso nas mortificações, nas orações e no jejum, eles tinham como referência o próprio pai Francisco. Francisco ele era muito zeloso, um zelo extremo, né? Extremo na questão da oração, da mortificação, do jejum. Ele chegava ao extremo. Então essa era a referência que os outros frades tinham, né? Era um amor, era um zelo tão grande pelo sagrado, pelo divino, que eles faziam todo tipo de sacrifícios necessários para se manter a cada instante num estado de graça, né? Mas o próprio pai Francisco,
próximo de morrer, ele pede perdão ao irmão corpo, né, pelos seus exageros, que isso teve consequência mais lá na frente. Não foi somente pelas chagas que apressou a morte de Francisco, mas seus excessos nos jejuns, nas mortificações, nas humilhações expostas. Tudo isso foi consequência, e ele reconheceu que realmente exagerou. Naquela época, certos costumes eram comuns. Hoje, já foge do padrão próprio do cristão e também do religiosos e clero, do clero. Perdão. Vamos lá. Desprezavam tão fortemente todas as coisas terrenas que mal se permitia receber o que era extremamente necessário para a vida. Estavam tão acostumados a passar-se as consolações do corpo que não os assustavam os maiores sacrifícios. Em tudo isso guardava a paz, a mansidão com todas as pessoas. Faziam sempre coisas puras e pacíficas. Evitavam cuidadosamente todos os escândalos, apenas falava quando era necessário e de sua boca nunca saía nada de inconveniente ou ocioso. Em sua vida e procedimento não se podia descobrir nada de lascivo ou desonesto. Seus gestos eram comedidos e seu andar simples. Tinha os sentidos tão mortificados que mal parecia ver ou ouvir senão que lhe estavam pedindo atenção. Tinha os olhos na terra, mas o pensamento no céu. Olha só essa frase, viu? Repitam comigo. Tinha os olhos na terra, mas o pensamento no céu. Nem inveja, nem malícia ou rancor, nem duplicidade, suspeição ou amargura neles existia, mas apenas muita concórdia, calma contínua, ação de graça e louvor. Era com esse princípio que o piedoso pai formava seus novos filhos, não só com palavras e doutrina, mas sobretudo de verdade e com exemplo. Como falei antes, qual era o exemplo que eles tinham desse zelo para os dias de hoje? Um zelo extremo, exagerado. Eles tinham como referência o próprio pai Francisco. Mas você via que tudo isso eles faziam por amor, pelo zelo, por amor a Deus, por querer permanecer num estado de graça. Mesmo que para isso eles iam contra a sua própria natureza humana. Então, eles ficavam numa situação exposta de situações humilhantes, né? De certos exageros, mas que para eles eram necessários. Buscar ser o menor de todos, o mais miserável de todos, mas sempre com o pensamento nos céus, com os olhos na terra, porque tinha uma missão aqui. Tinha uma missão de ser esse instrumento de Deus para muitos, levar a esperança, levar a conversão de todos, apesar de todo a falta de acolhimento, a falta de compreensão de muitos. Eles iam de cidade em cidade e sempre arranjavam um momento para se reunir durante o ano, né? Durante alguns períodos eles tinham essa necessidade de renovar suas forças na convivência fraterna. A fraternidade é uma das características importantíssimas, é uma das características marcantes na ordem dos frades menores. E aqui a gente vê nos escritos de Tomás de Celano como era a convivência dos primeiros frades, né? A convivência na mística, que bebia da própria fonte, que era o pai seráfico São Francisco, que tinha os seus exageros nas mortificações, nas orações, mostrava também toda a sua doação e toda a sua dedicação nas missões, na confiança que tinha em Deus, na providência de Deus, de nunca ser desamparados, na qual ele se identificava com as próprias criaturas, né? Como os pássaros, como as feras, que nada lhe faltava, nada lhe faltava.
tudo era providenciado. E assim viviam os menores de todos da humanidade, pois era assim que eles se consideravam, os frades, os filhos de Francisco de Assis. E assim nós concluímos o capítulo 15 e chegamos à metade da biografia de São Francisco. A biografia de São Francisco, de Tomás de Celano, são 3 livros. Mas o meu objetivo aqui é falar do primeiro livro, que é a história em si de São Francisco. As outras são detalhes, né, importantes. Mas se eu for esticar os 3 livros, a gente passa mais de um ano. E temos outros projetos. E concluindo hoje o 15º capítulo, amanhã vamos já para o 16º. E como já é de costume, fazemos aquela exortação, aquela oração de Francisco. Ontem rezamos o Cântico do Irmão Sol. Hoje podemos rezar os louvores do Deus Altíssimo. Então vamos lá. Tu és forte. Louvores do Deus Altíssimo. Tu és santo, Senhor Deus único, que fazes maravilha. Tu és o forte, tu és o grande, tu és o Altíssimo, tu és o Rei onipotente, tu, Pai Santo, o Rei do céu e da terra, tu és o Trino e Uno, Senhor Deus dos deuses, tu és bom, todo bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro. Tu és amor, a caridade, tu és a sabedoria, tu és a humildade, tu és a paciência, tu és a beleza, tu és a mansidão, tu és a segurança, tu és a quietude, tu és o gáudio, tu és a nossa esperança e alegria. Boa noite, Ana Paula, paz e bem. Tu és a justiça, tu és a temperança, tu és a nossa riqueza e saciedade. Tu és a beleza, tu és a mansidão, tu és o protetor, tu és o guarda e nosso defensor, tu és a força, tu és o refrigério. Tu és a nossa esperança, tu és a nossa fé, tu és a nossa caridade, tu és toda a nossa doçura, tu és a nossa vida eterna. Grande e admirável Senhor, Deus onipotente, misericordioso e salvador. Amém? Essa foi o Louvores do Deus Altíssimo, escrito do nosso pai seráfico Francisco. E para finalizar o nosso encontro de hoje, essa acolhida franciscana, vamos pedir por intercessão da nossa mãezinha, advogada das ordens franciscanas, da família franciscana, que ela nos sempre caminhe conosco, interceda por nós junto ao nosso Cristo Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, Pai seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, irmãos. Paz e bem.